Jeremias 29, do 1 ao 14. A palavra de Deus diz: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua casa e podermos aqui ouvir a Tua palavra, que é tão preciosa para nós. O verdadeiro alimento, a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, a palavra da verdade que nos liberta de todo erro, de todo engano e que nos alimenta espiritualmente. É esta que nós precisamos e te pedimos em oração que nos seja dada esta manhã. Porque não viemos aqui ouvir histórias de homens, nem filosofias desse mundo, nem doutrinas de homens, mas a Tua boa palavra, que ela fale ao nosso coração e venha suprir todas as nossas necessidades espirituais. E para que isso aconteça, eu entrego a minha vida mais uma vez ao Senhor, pedindo graça, misericórdia e clamando pela unção do Teu Espírito, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos e a Tua palavra ministrada com poder quebre todas as barreiras de entendimento, distrações e chegue ao nosso coração cumprindo o Teu propósito esta manhã. É o que eu te peço orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto de Jeremias, numa carta, como diz a própria Bíblia, que ele envia aos habitantes de Judá, que estavam numa situação muito delicada. E é uma carta que traz uma palavra, não de Jeremias para o povo, mas uma palavra de Deus. Ele é apenas o profeta, é o instrumento que Deus está usando para ministrar aquele povo nessa situação tão difícil que eles estavam vivendo, que era a situação do cativeiro, de ser levado para uma terra que não conheciam, um lugar que não pertencia a eles, e ali terem que viver de forma forçosa. Esse é o contexto desta passagem. E todos nós
temos aspirações, temos desejos, temos planos. Isso é algo normal e eu acredito que essas pessoas também os tinham. E quando nós planejamos alguma coisa, nós queremos dar início a um projeto, nós reunimos os nossos esforços, os nossos bens, para começar alguma coisa. E mesmo assim, todos sabemos também que é difícil começar alguma coisa. É difícil a gente dar início, e talvez não tanto o dar início, mas o prosseguir, o levar até o final. Como eu brinco aqui muitas vezes contigo, todo regime começa na segunda-feira. Amanhã é dia, né? É amanhã que você vai começar o regime? Aí eu quero ver domingo que vem como é que nós estamos, né? A gente faz um propósito, a gente começa, a gente se esforça, dá início, mas muitas vezes no meio do caminho esmorece, falta força, falta persistência, não é? Perseverança, e a gente acaba deixando tudo para lá. A gente planeja economizar, a gente planeja fazer alguma coisa, a gente planeja se formar, né? Os jovens aí planejando muitas coisas, mas no meio do caminho coisas adversas acontecem e aquilo que foi planejado nem sempre é realizado. E a alegria e o entusiasmo com que a gente começa alguma coisa, às vezes no meio do caminho vai se desfazendo, vai esmorecendo, e aí falta o entusiasmo para nós continuarmos, e aí a gente vai sofrer a decepção de não realizar, de ter planos interrompidos, e tudo isso é muito difícil, né? Agora, se já é difícil começar e continuar, como eu exemplifiquei aqui, imagina quanto é difícil recomeçar, né? E isso é uma experiência que talvez muitos de nós já tenham tido, ou até estejam tendo nesse momento. Estão diante de um momento de recomeçar alguma coisa na sua vida, porque você perdeu, porque você se deu mal, porque houve um fracasso, houve uma derrota, houve uma perda, e aí você reúne forças para recomeçar. E aí eu digo a você que recomeçar é mais difícil até do que começar. Se manter o ânimo para começar e continuar é difícil, imagina manter o ânimo para fazer tudo de novo, para começar de novo aquele projeto que ruiu, aquele castelo que caiu, né, aquela casa que desabou. Tudo isso é muito mais custoso. E o grande problema, muitas vezes, está dentro de nós, porque é o nosso coração que desanima, é o nosso entusiasmo, essa é a palavra que eu quero explicar para você daqui a pouco, que acaba indo para o ralo e acaba mudando o nosso estado emocional. Quando você não tem esse entusiasmo e não o mantém, o teu estado emocional vai sendo deprimido, e aí, à medida que o tempo passa, as coisas vão simplesmente não sendo feitas e deixadas de lado. E o sentido dessa palavra, como já expliquei aqui algumas vezes, embora a gente entenda em português o que é entusiasmo, todo mundo sabe, né? Entusiasmo, mas há uma origem, há uma raiz na palavra, e a raiz vem de Deus, de Theos, né? Então, entusiasmo é algo como ter Deus dentro. Antigamente, o termo era usado até em relação a outras religiões, em que a pessoa, de alguma forma, se possuía por alguma entidade ou espírito, e aí dizia que aquela pessoa possuída, aquela médium, ela estaria entusiasmada, porque aquela entidade estaria dentro dela. Esse é o sentido original da palavra. Mas para nós podemos também aplicar num bom sentido, que estar entusiasmado é ter Deus dentro de nós. E isso eu creio que todo cristão a princípio deveria ter, não, irmãos? Porque o cristão não é o templo do Espírito Santo. Nós não temos o Espírito Santo, que é Deus, dentro de nós. Então esse deveria ser um estado permanente na nossa vida. Quando é que o Espírito Santo dá um passeio e sai de dentro de você? Quando é que o Espírito Santo não está em você? A Bíblia não diz isso. Jesus disse que Ele estaria sempre conosco.
Então deveria ser um estado natural na nossa vida estar entusiasmado sempre. Talvez seja por isso que Jesus tenha dito: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então não admite a possibilidade do ânimo se esvaziar, de Deus sair de dentro de mim. Então Deus dentro de mim me mantém entusiasmado, mesmo quando as coisas dão errado. Porque sem entusiasmo, você não consegue tocar nada para frente. Sem ânimo, a vida não vai adiante. Os problemas te derrubam, né? As derrotas que a gente tem no meio do caminho acabam nos jogando para o chão. E é o entusiasmo, essa ação de Deus dentro de nós, que faz a gente levantar a cabeça, dar a volta por cima e continuar lutando. Mesmo diante de uma perda, mesmo diante de algo inesperado, é o entusiasmo que mantém o meu ânimo para que eu vença apesar das tribulações e apesar das lutas e aflições que Jesus disse eu teria nesse mundo. Então recomeçar é retomar o trabalho, é voltar a colocar as mãos no trabalho e se manter de pé, mesmo quando tudo caiu ao nosso redor, mesmo quando tudo deu errado. O entusiasmo me faz retomar o trabalho, me faz colocar de novo a mão na massa e continuar lutando para que as coisas sejam reconstruídas. E esse, eu creio, é um propósito de Deus para todos nós. Muita gente cristã não está entusiasmada. Muita gente cristã tem se desanimado diante das lutas e das perdas que esse mundo nos proporciona. E muitos de nós desanimam porque paramos a caminhada e aí uma coisa chama a outra, né? Você parou por quê? Porque desanimei. E desanimou por quê? Porque parei. Então uma coisa é consequência da outra. E aí a gente para essa caminhada e se sente sem força para continuar. Só que Paulo disse que a nossa vida cristã é como uma carreira, uma corrida, e que só leva o prêmio quem cruza a linha de chegada. Então eu não admito parar. Jesus não admitiu essa possibilidade ao dizer ele que quem põe a mão no arado, olha para trás, já não é apto para o reino. Então ele não falou nem de voltar, ele falou só de olhar. Já desviei a minha atenção, já tirei a minha vida do alvo. Então não é plano de Deus que nenhum de nós desanime, que nenhum de nós perca o entusiasmo, que é a sua presença em nós, e que nenhum de nós se deixe abalar pelas coisas que esse mundo pode nos proporcionar, mesmo sem a gente esperar. Mas para recomeçar algo que a gente perdeu, reconstruir algo que foi destruído, é preciso ter força, ter fé e saber também que a vontade de Deus é que isso aconteça, que é Deus quem está no controle da minha vida. E muitas vezes a gente tem uma péssima mania, um péssimo hábito de atribuir ao diabo tudo que é ruim que nos acontece. E nem sempre as coisas são assim. Algumas perdas são permitidas por Deus. Algumas derrotas são proporcionadas por Deus. Mas nós somos enganados com um pensamento cristão triunfalista que diz assim, com Cristo só vitória. Mas às vezes tem uns empates, irmãos. Às vezes tem umas derrotas. E a prova disso está nesse texto que eu acabei de ler junto contigo. Deus mandou essa carta ao povo de Judá, essa carta escrita por Jeremias, mas com a inspiração de Deus, para dar a mensagem àquele povo, que foi um povo que começou muito bem, porque, primeiro, foi o povo escolhido. Não foi o povo escolhido? O que Jesus disse para os seus discípulos? Não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi a vocês. Olha a nossa identidade aí com Israel. Da mesma forma que eles foram escolhidos, nós também o fomos. Mas agora esse povo escolhido está vivendo uma situação de escravidão, de humilhação, a 800 quilômetros da sua terra natal. Foram levados para um lugar distante para servir como escravos, como prisioneiros, como pessoas que teriam que trabalhar não mais para si mesmos, mas para os conquistadores.
Veja a situação do povo escolhido por Deus. E na carta, Jeremias dá uma orientação a esse povo. Enfrentem esta situação. É ruim? É ruim. Fazer o quê? Sentar e chorar? Sentar e desesperar? Amaldiçoar o dia que eu nasci? Não. A carta de Deus para eles é: enfrentem essa realidade. Enfrentem essa dor que vocês estão sentindo, enfrentem este desconforto. Porque às vezes, queridos, nós estamos desorientados, desanimados com essas situações que nos acontecem e perdemos o ânimo, que Jesus disse não poderíamos perder. Desanimamos. E isso ele disse não deveria ser feito. Enfrente a situação. Enfrente a adversidade. Enfrente a posição desconfortável em que você está agora, independente da tribulação e da sua natureza. Como disse Jesus, no mundo tereis, é uma certeza. Ele disse que nós teríamos essas dificuldades. E como eu disse a você, leia agora o versículo 4 comigo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que... O que está escrito aí? Eu deportei. Eu quem? Deus. Quem foi que deportou aquele povo para lá, para a Babilônia? Foi o diabo? Não. Foi Nabucodonosor? Não. Foi o inimigo? Não. Quem mandou para lá foi Deus. E ele está dizendo, eu mandei vocês para ir. Senhor, como é que o Senhor faz isso comigo? Teu povo, teu escolhido, como é que o Senhor me faz passar por isso? Deus tem propósitos, irmãos, que nós muitas vezes não conhecemos. Como disse em algumas mensagens atrás, uma das maiores dificuldades que temos é de lidar com a vontade de Deus. Essa é uma das maiores crises que acontecem na vida cristã. Entender e aceitar a vontade de Deus. E Deus está dizendo claramente, isso que vocês estão vivendo aí, fui eu que causei. Deus não põe a culpa no diabo. Deus não se livra da responsabilidade. Ele assume diante deles o que você está vivendo, fui eu que causei. Mas a palavra que eu tenho para você é recomece, apesar disso. Apesar disso, lute. Apesar disso, trabalhe. Apesar disso, reconstrua a sua vida. Não importa as razões que te levaram aqui, que me levaram a fazer isso contigo. Mas há uma escola na qual você precisa aprender e ser aprovado. Há uma prova para que você seja aprovado. Então Deus diz tudo que eles precisam saber para serem aprovados. Continuem trabalhando, continuem fazendo. E aí o que ele diz ao seu povo está no verso 5 e no verso 6. Receita de Deus para nós: edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei do seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai a vossas filhas a marido, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos onde? Aí, e não vos diminuais. A vida continua, é o que está dizendo Deus, apesar dos problemas. Apesar de você estar no lugar que você não gostaria de estar, numa situação que você não gostaria de viver, o que eu digo para você é, viva da melhor maneira possível. Engula esse caroço. Viva da melhor forma possível, nas condições que eu te coloquei. Então aí, não se diminua, não encolha, pelo contrário, se multiplique, pelo contrário, se fortaleça, viva a vida normal, case, dê seus filhos em casamento, tenha netos, cresça nesse lugar, ou seja, vida que segue, é o que está dizendo o Senhor para o seu povo. Porque a mensagem que está por trás disso é: não adianta chorar pelo leite derramado, é o ditado que todo mundo conhece, não é verdade? O que vai adiantar chorar por algo que já aconteceu? Não se muda o que já aconteceu. Não tem, por mais que você chore, por mais que você se desespere, por mais que se descabele, o que aconteceu é fato. Não se muda.
mas com atitudes, com entusiasmos, se muda o futuro. Não se muda o passado, mas se muda o presente. E mudando o presente, como consequência, se altera o futuro. E aí não vou repetir os mesmos erros. Talvez eu aprenda com os meus erros, para que aquilo que Deus fez tenha servido de lição para mim, e eu não volte mais a fazer o que eu fazia, e eu aprenda com a palavra. Mas se eu apenas choro, reclamo, me lamento, questiono, choro e digo eu não merecia isso, isso não vai mudar em nada a minha vida. Talvez você já tenha vivido situações muito ruins, eu não sei da vida dos irmãos, mas talvez muitos de nós já tenham passado por situações que você disse, quase que eu desisti, quase que eu acabei com a minha vida. Mas eu não sei a tua história, mas uma coisa eu sei, você está aqui hoje. Isso eu sei. Isso eu sei, não sei? Estou olhando para você, você está olhando para mim. Então, de alguma maneira, você venceu. De alguma maneira, houve algo na tua vida que te fez chegar aqui. Você pode contar uma história linda e emocionante, dizendo, pastor, eu quase morri. Olha, eu quase desesperei, mas hoje está você aqui. Então isso nos precisa servir de lição, porque o que parecia o fim, passou. Uma coisa que eu gosto nessa palavra de Jesus é que ele disse, no mundo, há uma tradução que diz, passais por aflições. O passais quer dizer assim, você passa e sai do outro lado, entendeu? Você não vai ficar a vida inteira na aflição, mas você vai transcorrer algumas aflições na sua vida. Então isso é algo normal, é comum de acontecer. Só que o que acontece, ao contrário de entender isso, de trabalhar, de recomeçar, de entusiasmar-se de novo, de se animar de novo, é que tem gente que morre em vida por causa de uma perda, por causa de um desastre, por causa de uma derrota, por causa de uma morte. E às vezes a morte chega, irmãos. A morte que ninguém deseja, ela bate na porta de todas as famílias. Quem aqui nunca perdeu um ente querido? Perdeu? Sim. Só que a tua vida não pode ir junto com aquela que se perdeu. Porque a tua vida, Deus manteve. E a vida é preciosa aos olhos de Deus, assim como também a morte, como diz a Bíblia. A morte dos meus santos é preciosa aos meus olhos, diz o Senhor. Mas a tua vida também é. Então não morra com aquilo que morreu. Não se perca com aquilo que se perdeu. Não vá para o ralo com o leite que foi derramado. Entende isso? Essa é a grande mensagem que Deus está trazendo ao seu povo através do profeta Jeremias. Muita gente se perde com aquilo que perdeu, porque simplesmente se entrega. E a palavra de Deus é, pare com isso, viva. Ah, mas eu não queria estar aqui, ah, é porque eu sou escravo, ah, eu perdi minha casa, ah, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Reconstrua. Aí onde você está, faça de novo uma casa, faça de novo, case se você é solteiro, case seus filhos, tenha netos, progrida, é a palavra. Faça o que tem que fazer aí aonde você está. A palavra não é assim, olha, eu vou tirar vocês daí daqui a 70 anos, então daqui a 70 anos vocês fazem tudo de novo. Não. Deus está dizendo, aí aonde vocês estão, do jeito que vocês estão, façam tudo o que tem que fazer. Vivam da melhor maneira que for possível. Porque a garantia é que Deus está dentro de você. E o que você viver, Deus estará vivendo junto com você. Esse é o entusiasmo que não pode nos faltar de forma nenhuma. Porque a graça de Deus, ela não morreu com aquilo que você perdeu. A misericórdia de Deus não acabou. A Bíblia diz, elas duram para sempre, são a causa de não sermos consumidos. Então eu não posso simplesmente me entregar. Porque Deus continua vivo. É novidade isso para você? Teu Deus está vivo? Ou está morto? A cruz foi o seu final? Então ele está vivo. Porque ele vive, posso crer no amanhã, não é o louvor que você costuma cantar aí? A gente não louva isso porque ele vive, posso crer.
Então por que não crê mais? Então por que desanimou? Então por que se entregou? Porque algo morreu, porque algo foi perdido? Por que jogou tudo para o alto? Não, porque ele vive. Deus não morreu, então ele ainda está vivo. E ainda está vivo para falar contigo. Do jeito que falou com Judá através de Jeremias, fala hoje através do mesmo texto ao teu coração. Falando ao teu coração, continue vivendo, não deixe de trabalhar. Verso 5, olha, edificai casas, habitai, plantai, colhei. Trabalho, isso aqui é trabalho, edificar casa. Casa cai do céu? Não, a gente constrói. Planta nasce sozinho? Não, a gente planta, a gente cuida. Então Deus não está dizendo assim, coitadinho de você, está tão tistinho, vou te dar um cobertorzinho para você ficar embaixo chorando. Não, ele está dizendo, vai trabalhar. O que ele está dizendo é, vai fazer casa, vai plantar. Não é para de mimimi. É isso que Deus está dizendo. Para a gente viver. E não se vive se lamentando. Se vive crendo. O meu justo viverá pela fé. Não diz o meu justo viverá se lamuriando. Viverá reclamando da sorte. Mas de fé em fé. Melhorando, progredindo, prosperando, trabalhando. É assim que o justo vive. E é assim que Deus está dizendo para você fazer. Ou seja, não cruze os braços, não se entregue. A vida continua. A mensagem de Deus para eles é, a vida não acabou porque eu mandei você para a Babilônia. A vida continua exatamente igual. Eu ainda estou aqui com você. E eu ainda sempre estarei, se você me quiser, dentro de você. Se você me buscar, como ele vai dizer mais tarde, se você se aproximar, eu sempre estarei disponível. Não importa se você está no bem bom ou se você está lá na Babilônia, eu estarei com você, aonde quer que você esteja. Então, a vida continua. E aí, eu preciso mudar o meu pensamento. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Então, entenda, e outra coisa que Deus diz aqui, super importante, olha o verso 7. Procurai a paz da cidade para onde, ele diz mais uma vez, vos desterrei, eu mandei você para ele, lembra de novo, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Outro princípio super importante, nós não vivemos sozinhos, não importa onde a gente esteja, nós vivemos em comunidade. Aqui é uma comunidade, a igreja. Lá no seu prédio tem uma comunidade, a sua vizinhança, seu bairro. Tudo isso é uma comunidade. Mas eu não moro no bairro que eu gostaria de morar. Eu não moro na casa que eu gostaria de morar. O lugar que eu moro é horrível. Irmãos, eu imagino que mais horrível é Babilônia. Com um Deus pagão para todo lado, com um rei pagão. Você de escravo, você não está pior do que esse povo lá. Eu não quero nem saber onde você mora. Pode ser lá no Rato Molhado. Isso tem um lugar chamado isso, né? Rato Molhado, né? Engraçado isso. Eu não quero saber onde você mora. Mas eu quero te dizer uma coisa. Foi para lá que Deus te mandou. Não, foi o diabo. Não foi não. Foi não. Tem um propósito lá. E o propósito lá é você entender que você não pode viver centrado apenas em você. Não diga assim, já que isso me aconteceu, então não quero saber de mais nada. Já que esse azar chegou na minha vida, eu vim parar aqui, então jogo tudo para o alto. Não, isso só piora a situação. A palavra que Deus traz é ao contrário disso. Se você quer paz, você quer paz? Então sabe o que você faz? Ore pela paz dos outros ao seu redor. Leia o versículo 7 de novo. Procurai a paz de quem? Da cidade. Ele não está falando da paz, procurar a paz na tua casa. Irmão, tem gente que não tem paz em casa aqui. Olha só que problema. Deus está mandando um povo que está numa terra estranha, de escravo, orar pela paz da cidade. Tem gente aqui que está precisando orar primeiro pela paz em casa. Não tem nem paz em casa. Mas tem que ter. Aí depois tem que ter no prédio, na casa, na vila, na vizinhança, no bairro, até a cidade.
E aí estende a cidade. Vamos orar pela paz no Brasil inteiro. Porque se o Brasil tiver paz, você tem paz. Entende isso? Se a comunidade onde você mora tiver paz, você tem paz. Não importa quão ruim seja a realidade daquele lugar, o que Deus está dizendo para você não é amaldiçoe aquele lugar, reclame aquele lugar, diga que aquele lugar não presta. Não, ele está dizendo, ore pela paz, porque fui eu que coloquei você aí. Então, ore pela paz desse lugar, ore pela paz dos outros ao seu redor. Ore pela paz da onde você está inserido. Então, se você não está onde gostaria de estar, ore pelo lugar onde Deus te colocou, para que um dia você possa sair de lá. Esse é um princípio que pouca gente entende e pratica, mesmo dentro da igreja. É como disse Jesus, seja fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Mas a gente está tanto com o olho no muito que a gente não consegue ser fiel no pouco. O ser fiel no pouco é valorizar tudo que você tem, não importa o quanto você tem. Não importa o tamanho do que você tem, valorize, agradeça, ore, abençoe. Mas tem gente que não, tem esse fusquinha desgraçado, o carro nojento, todo furado, e aí a pessoa já sai de manhã amaldiçoando o carro. Aí o carro dá defeito, dá oficina, dá coisa que ninguém sabe, descobre. Por quê? Você é o primeiro a amaldiçoar. Ah, essa comunidade, esse lugar, essa rua é horrível. Por isso, você já me ouviu falando? São Cristóvão. O que é São Cristóvão? Sem o seu santo católico. É esse bairro aqui. O que eu digo de São Cristóvão? Você já me ouviu? É o melhor bairro do Rio de Janeiro. E eu não estou sendo hipócrita, nem estou lançando palavras ao vento. Eu acho. É central, é perto de tudo, é caminho para tudo que é lugar. É assim que eu vejo. Se você vê diferente, se lixe. Se você vê diferente, chore, lamente, amaldiçoe, vai ter assalto todo dia na tua rua, o bandido vai te pegar, vai ser uma desgraça. Mas eu digo, é o melhor bairro do Rio de Janeiro, porque foi o bairro onde o Senhor me colocou para pastorear e depois me colocou para morar. O melhor lugar é onde eu estou. Os melhores bens são aqueles que eu possuo. Não são os do vizinho. A grama do vizinho não é mais verde. Então, o melhor bem é aquele que eu tenho na minha mão. Eu tenho aqui uma bicicleta. É a melhor bicicleta que existe. Eu amo essa bicicleta. Aí um dia, quem sabe, Deus te dá uma de 10 marchas, de 20, agora tem 18, sei lá quantas marchas, né? Você começa na Monarch, mas você gosta da Monarch, você aprecia, você não amaldiçoa, você não desdenha, você é fiel no pouco. Aí um dia, quem sabe, vai ter uma outra melhor. Mas tudo que você tiver, no tempo que você tiver, valorize. Ore pela paz do lugar aonde você está. Deus te colocou ali, para que um dia, quando você sair dali, aquele lugar esteja em paz, porque você orou e contribuiu para isso. E Deus continua dizendo nessa carta, a partir do verso 8, ele diz assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem, olha o problema, os vossos profetas, que estão aonde esses profetas? No meio de vós. Tem muito profeta na igreja que não é profeta. Tem muita gente dando profetadas na igreja que não ouviram nada de Deus e estão apenas querendo agradar o seu coração. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores. Sonhadores é um problema, irmão. Eu gosto da carta de Judas, só tem um capítulo, mas ele fala lá dos sonhadores alucinados que estavam onde? Na igreja. Ô raiva que eu tenho de sonhador alucinado. Vontade de acordar a criatura, né? Porque quem sonha está dormindo, irmão. Você sonha acordado? Não, você só sonha dormindo. Então tem que acordar. Acorda para a vida, infeliz. Mas ele está lá sonhando alucinadamente. Aqui Deus diz para estes sonhadores, para a gente não
dar atenção a eles, porque sempre sonham segundo o vosso desejo. Já preguei aqui a diferença entre desejo e necessidade. Deus promete suprir necessidades, nem sempre realizar desejos, e eu já te mostrei isso na Bíblia, inclusive com aquele versículo que parece contraditório, né? De que Deus realiza o desejo do seu coração. Leia, ouça a mensagem e você vai entender. Então é preciso a gente compreender que esses sonhadores, esses profetas, muitas vezes falam o que a gente quer ouvir. Falam o que é agradável aos ouvidos. Esse problema já foi acusado por Paulo em relação à igreja, de gente que fala aquilo para quem também quer ouvir, e um completa o outro. Pessoas têm coceira no ouvido, querendo ser agradadas, querendo ouvir tapinhas nas costas, não vai dar tudo certo, é isso mesmo. Deus está dizendo, não escute. Por quê? Porque no meio do povo, tinha gente dizendo assim, ó, vocês estão aqui na Babilônia, mas semana que vem já estão de volta lá. Vocês são o povo de Deus, vocês são escolhidos, vocês têm que ser cabeça e não cauda. Então, olha, no máximo mês que vem, Deus já mudou isso tudo, já voltaram para lá, Nabucodonosor já vai ser morto, tudo isso vai acabar. Diziam assim os profetas no meio do povo. Aí vem Jeremias e diz, olha, não escutem isso, não se deixe enganar. Eu digo para você essa manhã, irmão, só se engana quem quer. Como já disse aqui várias vezes, você já ouviu falar no conto do vigário? Normalmente, só cai no conto do vigário quem está interessado em alguma vantagem fácil. Porque o que promete-se é uma vantagem fácil, algo impossível. Aí você vai, sem saber que tem algo em troca, que tem algo pernicioso por trás. Então, as pessoas caem no golpe porque querem cair. Porque dão ouvidos àquilo que querem ouvir, e quando ouvem uma palavra contrária, resistem ao que foi falado. E a palavra de Deus é contrária muitas vezes ao nosso pensamento. É contrária muitas vezes àquilo que nós desejamos. Então Deus está dizendo, não se deixe enganar, não se iluda com essas palavrinhas de soluções baratas, daqueles que não entendem nada de Deus, que não tem nada de Deus na sua vida. Porque Deus diz para eles, eu já tenho um tempo determinado para esta situação. Eu tenho esse tempo determinado, ela não vai se resolver nem antes e nem depois. Com Deus as coisas são assim, elas são no tempo certo. O relógio de Deus não atrasa, o relógio de Deus não adianta. As coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. A única coisa que nós podemos muitas vezes fazer é atrasar o propósito. Você olha o que fez Israel. O deserto que seria para ser atravessado rapidamente levou 40 anos. Não era esse o plano original de Deus, mas a atitude deles fez com que esse relógio fosse atrasado propositalmente por Deus, para que eles aprendessem uma lição. Então, Deus está à frente de tudo isso. Na hora do problema, por que eu digo isso e repito? É muito fácil nós sermos enganados quando nós estamos sofrendo. O golpe do vigário, ele vem na hora que você está todo enrolado, na hora que as dívidas estão por aqui, na hora que já vão tomar a tua casa, teu carro, e vem alguém oferecendo. Então é nesse momento de fragilidade, é na hora que você perdeu alguém, é na hora que você está triste, é na hora que você está muito carregado do problema, é que vem alguém oferecendo uma solução milagrosa. E é ali que você é sujeito ao engano, por causa dessa falta de atenção ao que Deus está dizendo. E para terminar, leia comigo o versículo 12 até o versículo 14. Então, Deus diz assim para o seu povo. Perdão, vamos ler o que eu não li, né, o verso 10. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Eu vou dar o que vocês desejam, mas não é semana que vem, nem o mês que vem. Tem um prazo. Aí eu imagino o povo dizendo assim, fala, Senhor, quando é? Quando é? Daqui a 70 anos. Aí todo mundo murchando. Mas 70 anos eu nem vou estar vivo lá, Senhor. Então vivo melhor agora. Ah, mas vai acontecer daqui a 70 anos, então viva agora o melhor. Não importa, entende isso? Essa é a conclusão de Deus aqui nesse texto. E então ele diz a partir do verso 12, então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos para ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus está aqui dizendo e respondendo a você que se questiona, como que eu vou recomeçar? Como que eu vou lidar com essa perda? Como que eu vou enfrentar esse problema, essa derrota, isso que me aconteceu? A resposta está exatamente nestes versículos. Me invocareis e passareis a orar a mim. Deus está dizendo para você, me invoca, ore a mim. Ore que eu vou te responder, me busque de todo o teu coração. A solução é buscar a Deus, não é ouvir profetas, mas é buscar a Deus. E aí o que vai acontecer? Sereis achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Vou reunir você novamente, vou te trazer de novo para o lugar da onde eu te tirei. A solução é, volte-se para Deus. Perdeu? Ore. Está enfrentando a luta? Busque. Não desista, não perca o entusiasmo, não desanime, continue lutando, não se lamente, ore pelo lugar onde você está, valorize aquilo que você tem, principalmente a vida que Deus te deu. E aí o resto é o resto, irmãos. O resto vai passar, como passam as coisas na nossa vida e a gente permanece. A Bíblia mesma diz que aquele que faz a vontade de Deus, ele vai permanecer, ele vai progredir, ele vai continuar. E então, do mesmo jeito que você já passou por muita coisa e hoje está aqui, ainda vem mais coisa pela frente, mas você se encarar dessa forma, vai vencer, vai superar e vai continuar. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar juntos? Vamos falar com Deus. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei aonde está a sua dor, cada um conhece a sua. Eu não sei qual é a luta que você tem para recomeçar algo agora, qual é a dificuldade que você tem para fazer novamente algo que foi derrubado pelo inimigo, ou mesmo até por Deus. Mas que você reanime-se no Senhor, na sua fé, naquilo que você crê, porque o justo vive pela fé. Com o poder de Deus que habita dentro de você, você seja entusiasmado para continuar lutando, para continuar trabalhando, para continuar fazendo tudo o que tem que ser feito, deixando todo o resto nas mãos do Senhor. Mas nesse meio tempo, buscando ao Senhor de todo o coração, e certamente você o achará. Certamente Ele estará contigo em todas as etapas da tua luta, até a conclusão que Ele tem para você. Então, meu amado, minha amada, ore a Deus agora, e coloque a tua vida nas mãos do Senhor, e diga para Deus, Deus, eu aceito a tua vontade. Deus, eu me rendo aos teus propósitos, e eu quero hoje, ouvindo a tua palavra, começar de novo aquilo que precisa ser recomeçado na minha vida. Eu quero a força de Deus dentro de mim, o Espírito Santo da promessa, que sempre está comigo, que Ele possa me animar, que Ele possa me levantar, que Ele possa me fortalecer,
para continuar trabalhando, fazendo, lutando, abençoando, não amaldiçoando, agradecendo pelo que eu tenho e conquistando dia a dia um pouquinho mais, mas na tua presença, te buscando e sendo achado pelo Senhor. Pai, abençoa o teu povo, abençoa teus filhos aqui que se encontram em alguma situação parecida. Fortalece-os, Deus, na medida em que abrem seus corações para receber a tua palavra e para fazer a tua vontade. Assim eu os abençoo, orando com eles.